relacionado ao mundo HR. Ele, acho que foi em 2018 ou 2019, o Gartner fez uma grande pesquisa, ele apresentou o que era de desafio que tinha pela frente. Aí era muito discrepante dois temas. Era o transformação digital, junto com escassez de mão de obra qualificação e disponibilidade de profissionais. Aí a People está dentro desse grande guarda-chuva, né? O que seria essa questão dos benefícios? Qual que é a sacada aí que vocês vão buscar nesse tema aí? O que a gente busca na People nesse mundo que a gente diz de adaptação, né, de continuidade, de movimento, né, a People é um movimento. É um movimento em direção ao futuro do trabalho. Né? O futuro do trabalho tão dito, as empresas precisam se adaptar ao futuro do trabalho. Depois da pandemia, então, as coisas aconteceram né, de forma rápida. Em 19 já era uma dor e uma necessidade. Teve a pandemia. Que consolidou isso. Então, o que acontece? A gente entende que a nova geração ela é muito mais empoderada. Ela quer o bem-estar na própria mão, antes de mais nada. Isso é uma forma de atração, é uma forma de retenção do futuro do trabalho. Então, a gente vem com uma gestão flexível de benefícios, onde ela, acima de tudo, coloca a democratização do benefício. Então, a gente entende que não é mais o RH que deve arbitrar o bem-estar dos colaboradores. Os colaboradores devem estar empoderados suficientemente a fim de selecionar o seu próprio bem-estar. Então, eu tenho um rol de benefícios em que eu não defino quem vai para quê. Esse rol de benefícios fica aberto no marketplace de benefícios, vamos dizer assim, onde cada beneficiário ou cada colaborador entra lá e escolhe o seu próprio benefício de forma flexível. Então, ele sabe o que é bom para ele. Não sou eu. O que é bom para mim não é bom para o outro, não é bom para outro colega, então cada um sabe. Então, cada um entra nesse marketplace, em vez de eu definir os benefícios, eu defino uma moeda, estalecas, vamos falar assim, do PVB. Então, tosse o seu número de estalecas, entra lá e com essas suas estalecas você compra o benefício que você quiser, o que te dá bem-estar. E aí eu tenho aniversários, semestral, anual, enfim, e se você se arrepender ou o seu mundo mudar, você tem a oportunidade de refazer anualmente o que é. Então, eu não falo para um colaborador, olha, você, diretor, tem plano de saúde nível ouro. Não é assim. Ouro é desde que seus pontos possam comprar o nível ouro, você compra os pontos nível ouro. Ou não compra se Ou não não quiser. compra, como a gente teve um caso há pouco tempo que eu vi lá, em que a pessoa disse, olha, eu já sou dependente do meu marido, eu não preciso de plano de saúde. Para que a empresa gasta dinheiro com o meu plano de saúde, que eu não preciso? Prefiro um carro alugado. Sinta-se livre. Entendeu? Então, isso é uma forma... Isso é uma inteligência de negócio, né? Até. É isso que a gente espera, que a gente espera prosperar dentro desse... Por isso que eu digo futuro, né? Adaptação ao futuro do trabalho. Né? É a democratização, é o empoderamento, e a gente acha que isso tem retenção, tem atração. Eu ia falar, pode até trabalhar, às vezes, a gamificação dentro da empresa com esses pontos. Total. Por que não? Né? Tem os pontos ali que já seria, ao invés do RH arbitrar, já é aquele pacote que todo colaborador tem direito, mas como mais ele pode ganhar pontos ali para ter algum benefício em retorno? Onde eu tenho mais pontos e posso usar para dentro dos meus benefícios, sim. É uma ideia em movimento de que a gente possa incorporar isso. No momento que a performance, né, o engajamento com a empresa é tão importante, isso daí são fatores, né, que pode ajudar ainda mais no Brasil, que nem sempre você reconhecer financeiramente é fácil. Nesses modelos entra como benefício, o tributo você põe, vamos dizer assim, 100% na mão do colaborador, né? Entre aspas. Tá na mão dele. Não 50%. Se eu acredito e confio que eu contrato bem, que eu tenho talentos, eu não tenho por que temer o empoderamento do colaborador. Eu não tenho por que temer as escolhas que ele faz. Já me perguntaram isso. Mas se o cara escolher errado? Cara, se escolher errado... O cara mesmo não sabe o que ele precisa. Né? Esse empoderamento que você comenta, dá para ver eu falo aqui, galera, né? Até a nomenclatura, né? No passado era departamento pessoal, aí virou RH,
aí virou diretoria de gente e gestão, e agora é a área de pessoas. Isso. E eu acho que daqui a pouco vem algum nome. Vem algum nome mais inclusive mais alinhado com esse propósito, esse contexto do tipo área de... Pode ser experiência do colaborador. Bem-estar. O bem-estar do colaborador Porque, bem-estar. porque olha, porque hoje o bem-estar é uma temática, né? Mas olha como o meu primeiro contrato foi num departamento pessoal, né? Quando eu assinei a carteira, lá tinha a plaquinha lá, DP. E aí vai mudando. Então eu concordo com você que vai ter muita ebulição ainda. Assim, a gente escuta muito falar em customer experience, né? Que a gente precisa realmente focar na experiência do consumidor, do colaborador, enfim, acho que ninguém tem dúvida disso. Mas espera aí, eu também preciso da experiência do meu colaborador. Sim. A boa experiência do meu colaborador. E por que eu preciso de uma boa experiência do colaborador? Porque eu preciso de customer experience. Exato. Né? Tá alinhado, né? Totalmente alinhado. Existe correlação, vamos dizer assim. Então, eu preciso, porque o colaborador com uma boa experiência, o employee experience, people experience, então o colaborador, as pessoas com uma boa experiência, te gera mais engajamento, te gera mais potencial para atender a experiência do seu cliente. Então, vem esse conceito de experiência do colaborador, tem que estar integrado, a gente entende assim. Tem que estar integrado, e para isso ele precisa estar empoderado, para isso ele tem que ter bem-estar, né? E aí vai refletir em engajamento, em melhor atendimento do cliente. Acho que as coisas são dentro desse universo, e eu acho até de outros, qual que é o impacto da tecnologia, inteligência artificial, analytics, como que vocês estão olhando, o que você enxerga, né? Acho que não só pela questão do negócio da People, que é nobre e desejo toda a prosperidade, mas também a questão, assim, acho que outras pessoas que estão ou no trabalho mesmo, empreendendo dentro do local da empresa onde elas trabalham, ou pensando em abrir seu negócio, qual que é o impacto de tecnologia, data analytics, IA que você percebe? Que importância você daria para essa temática dentro de um planejamento? 100%. Né? A partir do momento em que a gente está personalizando as experiências, né? Porque a gente está dizendo, existe uma personalização das experiências, porque a experiência não é igual para todas. Quando a gente está poderando, colocando bem-estar, a gente está personalizando as experiências. Personalizar as experiências me exige tecnologia para isso, já que não é mais padrão. Uhum. Né? Então, eu ter uma plataforma, eu ter mecanismos e que possa alimentar tudo isso, o que gera isso tudo são informações que vão para a folha de pagamento, que vão para os benefícios. Então, se eu não tiver esse trabalho, essa plataforma, essa tecnologia para poder atuar na personalização e que essas personalizações possam estar integralmente conectadas ao mundo da folha de pagamento, dos benefícios e tudo mais, eu não vou conseguir fluir, né? Data Analytics é essencial porque eu preciso saber se está dando resultado. Eu preciso saber como eu vou atuar, né, dentro das informações colhidas. Né? Então, eu preciso entender os insights que isso está gerando para que eu possa, na verdade, entender a descrição do que está acontecendo para gerar insights. Né? E com esses insights, eu poder prescrever o melhor caminho para a experiência dos colaboradores. O que seria o prescrever? Prescrever é, mediante um insight que eu estou identificando, o que eu devo fazer. Já diz especificamente, sim, faça isso. Está acontecendo isso, então precisamos fazer isso. O que adianta eu ter um insight se eu não tiver a prescrição do que eu preciso fazer? Então, o Data Analytics entra nisso integralmente. E por que o AI é importante neste contexto? O AI é importante que eu preciso suportar e apoiar os colaboradores nas decisões deles. Então, a partir dos dados e do contexto que isso gera, eu posso levar AI para que eu apoie na decisão. Tipo, uma pessoa com a sua idade, no seu patamar, no seu perfil, mais ou menos trabalha mais ou menos assim, escolhe, tem um bem-estar assim. Então, eu posso sugerir bem-estar, né, e não arbitrar, mas eu posso sugerir baseado nos dados o que seria mais interessante para a experiência de um colaborador com aquele perfil, né? Como é que com aquele persona, qual a experiência mais adequada, e é uma sugestão e não uma imposição, não uma... Esse lance da sugestão acho que é tão importante, por exemplo, aqui na empresa mesmo, a gente, não sei o que, tal, benefícios, enfim, sempre é uma temática sempre presente, importante, né? Vamos fazer o Gym Pass, a gente fez o Gym Pass.
passou 6 meses, não tinha São 4 ondas. pessoas usando. E aí a gente cancelou o Gympass. Aí, não sei o que, aí, putz, cara, a Lura lá fez todo o marketing dela e tal. A Lura, tá, botamos a Lura pra todo mundo. Cara, a galera não fazia o curso. Então aí a gente chegou num ponto de falar assim, ok, cara, vamos. O que você quer? O que que é? Aí a gente acho que é uma dúvida, né? E por isso que é legal esse tema que você está atuando. Ok, temos que achar algum parceiro que maximize essa potência, porque o investimento vai ocorrer, né? Não tem como ocorrer, que senão você perde aquela vantagem competitiva. Agora, Sem dúvida. que a pessoa possa escolher, né? Então, acho Isso, que tá na mão dele. e num mercado gigante como o Brasil, né, que tem, né, a gente não precisa editar até para não fazer propaganda dos seus concorrentes, mas hoje tem 5, 6 empresas que fazem isso, mas não se consolidaram ainda como as... E tem briga aí, né? Porque aí o cara tem um, o outro não tem outro, eu quase acho que tem uma camada acima dessa turma toda aí. O que acontece é que sempre que tem mudanças e novos momentos, existem resistências. Normal, né? Faz parte. Elas acontecem, as pessoas não aceitam tão prontamente. O colaborador tem certeza que quer isso. Né? Os RHs ainda estão entendendo as modificações, e é perfeitamente entendível, mas tem coisas que a gente não tem como lutar contra, não tem como lutar contra o futuro do trabalho. Não dá para dizer que essa nova geração não é empoderada e trata as coisas dessa forma, que ela quer o bem-estar cada vez mais valorizado. Não tem como dizer que isso não é verdade, que não vai acontecer. Então, isso a gente viu, lembra do Uber, que os taxistas não queriam Uber? Não tem como. É igual o carteiro lutar contra o e-mail. Acho que você... Boa analogia. Acho não, né? Certamente você passou... Né? Uma das coisas que você faz em qualquer transformação é fazer a gestão da mudança organizacional, né? Que era o GMO. É inevitável, né? Mas aí tudo se adapta, né? Bem interessante esse seu ponto de vista. Saindo um pouco do futuro, mas indo numa linha de amplo espectro. Poxa, o Brasil tem muitos desafios aí, não são poucos, não. E quando a gente olha, pelo menos um trabalho consultivo que você fazia, né, como trabalho mesmo, e depois, ao longo da jornada, você acha que na perspectiva de governança, de mindset de empresas com governança, e não só financeira, mas pensamento de governança, você acha que o Brasil está preparado? As lideranças nas empresas entendem a importância de ter uma governança corporativa e não só para, enfim, quesitos regulamentares? Eu acho que as grandes empresas, sim. Né? As multinacionais, com certeza, as maiores, sim. Isso é um fator relevante e precisa ser cumprido. As empresas precisam de governança. Aliás, a exigência do mercado é você ter governança. Só que o grande mercado brasileiro é composto por empresas menores, Sim, por empreendedorismo. essas gigantes são 500 empresas que estão Então, entre milhões. Essas estão, as demais não. E eu acho que não é uma questão de consciência ou de entender que isso é requerido, é uma questão, inclusive, financeira. Porque a governança custa dinheiro. Sim, ela é um enabler, ela não gera, né? Ela não é geradora. Né? Ela consome. E o seu cliente não vai te pagar mais porque agora você é mais seguro, por exemplo. Mas você precisa ser mais seguro para manter seu cliente. Para ter vitalidade. Então, eu acho que ainda existe esse conflito. É nessa linha que eu fiz a pergunta, entendeu? Existe esse conflito. É um gestor que não tenha, talvez, tanta experiência, conhecimento de planejamento, às vezes ele vai pensar no quantos a pagar e receber, e não na governança financeira. Vai pensar na otimização do processo e não na governança do processo. Isso. Por isso que é cada vez mais requerido no mercado. Eu sinto que isso pode ser a causa de muitas falências assim, no mercado, não sei. Por isso que eu já gosto... Mas o cara, às vezes, fica entre a cruz e a espada, né? Porque o cara não tem o caixa suficiente para poder fazer essa expansão, enquanto o mercado requer. E aí o cara, o que eu faço agora, né? Então... Eu acho que existe a consciência, sim, eu acho que existe a preparação, mas ainda existe esse lado financeiro para poder suportar tudo isso. Porque, assim, eu não cheguei a ver, assim, no seu perfil se tem essa experiência, não, né? Essa linha, mas assim, a gente vê muito forte a galera fazendo formação de governança, questões de conselho e tudo mais, que basicamente é isso, né? Enfim, o que você joga essa praia? Você já foi conselheiro de alguma empresa?
como que você balançando a cabeça, como que você ajudava essas empresas nessa questão da governança? Eu tenho me dedicado à governança nesse sentido, ser conselheiro, inclusive. Eu atuei no Board Academy como certificação e ocupo hoje uma cadeira de pessoas lá no comitê de conselheiros, né, no assunto pessoas atualmente. Tenho atuado como conselheiro voluntário, vamos dizer assim, pro bono. Então eu atuo no ASA, Associação Santo Agostinho, que cuida quase de 1.000 crianças, né? Que legal, cara. Conta mais aí. Então me dedico a isso bastante e dá trabalho, tá? Não é uma coisa simples. Sim, claro. Sim, Até porque essas ONGs, elas não têm tanto recurso para poder atuar em todas as frentes, então ela usa o conselheiro realmente para atuar nisso. Então, eu sou o conselho. Lá, na verdade, sou conselho de administração. Você é do conselho de administração da ASA, né? Aliás, hoje mesmo chegou para eu assinar lá a ficha limpa e tal, porque como é vinculado ao Estado, à Prefeitura, vem recurso, precisa ter ficha limpa e tal. Então, eu tenho atuado nesse sentido, buscando governança nisso. Eu sou conselheiro também de administração, depois eu sou conselheiro fiscal da EDS, que é Expedicionários da Saúde, em que cuida dos índios na Amazônia. É um trabalho assim maravilhoso, assim como o da ASA. Então, está vinculado a essas atividades, poder levar a governança a essas empresas que praticam bem, na verdade, assim, ajudar quem faz o bem ou cuidar de quem cuida. Sim, você está impactando quem impacta. Você não precisa estar lá, mas exatamente, todo o seu conhecimento está sendo aportado. Parabéns, cara. Muito legal. Obrigado. Então, tenho atuado nisso dessa forma e conselho. Aliás, acabei de fechar um conselho novo, começo daqui 2 semanas, numa empresa de turismo. Então, vou atuar também como conselho consultivo, no caso. Então, esse lado da governança, do conselho, é algo que faz parte dessa minha nova vida, né? De atuar um pouco assim e tratando isso lado a lado com o empreendedorismo da People. Eu vou fazer uma pergunta para você. Ela não é agressiva, não, é mais de reflexão mesmo. E você é o exemplo que está dentro de uma parte da mostra para mim que eu acho que faz bastante sentido, né? Você é um empreendedor e um conselheiro. A pergunta é, não tem muito conselheiro e pouco empreendedor no país? Eu acho que não tem muito conselheiro, eu acho que tem muita gente querendo ser conselheiro. Né? Então, você vê hoje escolas, o cara acha que vai lá, se certifica e é um conselheiro que vai mandar o currículo e vai ser aceito. Eu acho que as coisas não funcionam bem assim. Enfim, perfeito, não. Né? Então, eu acho que não tem tanto conselheiro, mas existe uma vontade de muita gente querendo ser conselheiro. Né? E ser conselheiro é uma responsabilidade muito grande, né? Em todos os sentidos, inclusive na responsabilidade que você tem legal, né? Você ser conselheiro de administração, você responde com sangue. Sim. Né? Dependendo do que acontecer. Eu mesmo até recusei algumas propostas com medo. Achei que era muito arriscado. As pessoas antes de buscar, né, um curso, um aprimoramento, como por exemplo, né, do Board Academy que você falou, você acha que elas têm essa percepção? Eu acho que não. Eu acho que a maioria delas, acho que algumas sim, mas eu acho que a grande maioria talvez não. Eu acho que eles vão atrás de um sonho. Eles vão atrás do que pode ser uma oportunidade. Sim. É que eu falo isso porque, né? É que, obrigado por ter entendido minha pergunta, longe de... É porque, assim, às vezes o mercado está tão necessitado de pessoas que têm domínio, conhecimento, e às vezes eu fico triste porque o mercado às vezes seleciona por idade e muita gente boa acaba não tendo as oportunidades. Aí tentam buscar o lance do conselheiro por causa da experiência de tempo. Isso. Mas que eles não têm um conhecimento para ser conselheiro numa empresa. Isso. E aí cria um sonho distante da realidade, entendeu? E aí eu acho que ao longo do tempo, né, e é importante o trabalho do Board Academy, eu acho que tem outras empresas que estão fazendo isso,
Porque senão vai desmoralizar. Não é longo, não. Em 10 anos você vai falar, por que conselheiro para que o cara vem aqui numa jornada? Entendeu? Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu já vejo isso acontecer, entendeu? É que é competência, né? Tem que ser forte, não é simplesmente um certificado e meia dúzia de aulas que vai te dar essa competência. Pô, Te dá um direcionamento, te dá uma ideia. 24 em áreas diz o diferentes. cara fucking years, né? Comeu pão de tudo que é canto. Essa experiência, essa diversidade de competências é algo que realmente que faz diferença, em especial se você já foi CFO, né? CFO, metade do assunto de conselho vem de quem foi CFO, né? Sim. Então, isso ajuda. Agora, sim, eu acho que muitas pessoas não têm todas as competências por falta de oportunidade, enfim, não passou por isso na vida. Então, é mais difícil, mas ela pode desenvolver. E aí, levando para o outro lado, uma pessoa jovem, sem experiência, mas com certos atributos... vou mudar a pergunta. Eu já vou só explorar mais um pouquinho nessa parte de conceito, porque acho que é uma coisa que empresários, né, procuram isso, né? E nem que seja às vezes, tua construção é assim, ó, o empresário brasileiro precisa de muita ajuda. Normalmente ele tem uma ideia, tem uma grana sacada, mas ele foi, vou dar um exemplo simples. O cara é um bom marceneiro, ele sabe fazer uma marcenaria. Só que o cara não sabe fazer gestão financeira, o cara não sabe fazer marketing, ele não sabe contratar, ele não sabe logística, ele não sabe atendimento. Na verdade, ele só sabe serrar. Né? Estou jogando o trabalho mais simplificado. Isso acontece em toda... Enfim, em algum momento, e toda empresa passa por isso. Aí, assim, esse trabalho consultivo, esse trabalho, não obrigatoriamente de um board de conselho, mas esse trabalho consultivo é uma baita oportunidade para o profissional que talvez está com mais experiência, com mais idade, mas que não conseguiu, talvez, ser membro do conselho. Assim, eu acho que um conselho de administração ele é muito específico, né? Ele delibera, ele é mais específico mesmo. Sim. Né? Ele é bem centrado, então são competências bem definidas. Não é da claras. Opinião, né? Não é achismo, né? É porrada. Mas existe o lado do conselho consultivo que dá muita oportunidade. Sim. Né? Legal. Então, como chama? É conselho de administração. Aí é um caminho. Aí eu tenho o conselho consultivo. Que é esse que eu tentei formar a palavra, mas não sabia como que é. O conselho consultivo, ele tem bastante oportunidade e eu acho que as corporações devem ter seus conselheiros corporativos dentro do que é requerido. Então, no exemplo que você deu, eu tenho uma corporação que eu preciso de alguém que saiba serrar. Então, por que não ter um conselheiro consultivo que saiba serrar e possa me dar as direções? Esse mundo do digital hoje em dia, não é todo mundo que consegue ter, porque são faculdades, são áreas, marketing, Então, eu até estive no distrito falando sobre como formar conselho estratégico esses dias, né? Então, é exatamente isso. Eu acho que as corporações, as startups, enfim, a empresa que for, ter conselhos consultivos dentro do que ela está precisando é uma forma de você trazer competência para a sua corporação, né, específica do que você precisa. Sem correr tanto risco de contratar uma pessoa errada, que é o que o empresário brasileiro não tem grana. E aí entra ainda um outro assunto que eu gosto muito. Então, fala aí pra gente, tá? Qual que é esse assunto aí? É um assunto que é o vou chamar de C-Level, mas pode ter outros níveis, que é o C-Level as a Service. Ok. Né? Conta aí pra gente. Então, o conselheiro é aquele que vem lá, tal, para ser seu conselheiro de verdade, mas não é o cara que põe a mão na massa, né? Ele entra com a mão limpa e sai com a mão limpa. Isso, mas se eu precisar de alguém que precisa estar um pouco mais, eu estou precisando de mais mão de obra no sentido de arregaçar as mangas, né? Por que não trazer um C-Level as a Service? Né, aquele que tem uma vivência, que tem experiência e que eu posso fracionar o trabalho dessa pessoa e trazer um pedaço dele para mim. E essa é a grande vantagem. Você não precisa, vai contratar, se eu vou contratar um profissional, 50 pau, não vai conseguir. Agora, mas eu posso X horas na semana. Eu vou trazer 50 pau, mas um cara, sei lá, não tão experiente. Mas eu tô chutando o número aqui, mas eu vou trazer por 25 um cara super experiente que eu consigo ir pondo, né? Tem vivência que eu consigo ir pontualmente. E por que não aloco aqui um as a service que vai me trazer, sei lá, 2 dias por semana, coloco o cara aqui dentro, vai ser mais barato, porque eu estou contratando uma fração daquela pessoa, eu estou trazendo, e a fração dessa pessoa me traz vivência, me traz experiência.
né? Então, eu entendo que é diferente do conselho, né? O conselho está ali, né, para estar do seu lado, falar no seu ouvido, ver o que está acontecendo, entender diferente do consultivo, né? Estou falando. Sim. Diferentemente do as a service, em que pode sim debruçar, trabalhar em projetos específicos, em reformas, em reestruturações, em modelos. É uma forma de eu trazer experiência dentro da corporação. Isso acaba sendo uma oportunidade até, quando a gente estava falando aqui de empreendedorismo, a gente saindo dessas 500 maiores empresas que a gente brincou aqui, essas grandes corporações, porque aquilo até puxando o gancho que o Gaudi falou. Eu sou um excelente cozinheiro, montei um restaurante. Como é que eu toco ótimo, adoro gastronomia. Eu ia falar, eu vi um post seu lá no... É Le Cordon Bleu, né, que fala? Pronunciei certo? Verdade. O cara foi em Paris. Como é que fala aí? Como é que fala? Le Cordon Bleu? Le Cordon Bleu. Ó, o sotaque é diferente. Mas, então, essa oportunidade de eu trazer como o conselho... Conselho consultivo ainda é muito isso que você falou, né? Acaba não colocando a mão na massa, mas esse... Quase que trazer um especialista daquele domínio que eu preciso, né? Um especialista de domínio, que é o C-Level as a Service. Então, ou talvez às vezes eu nem precise de um C-Level, mas esse especialista de... Então, eu sou conheço muito de cozinha, montei um restaurante. Não sei tocar. Sou um veterinário, abri minha clínica. Tive um problema. Sou um médico, uma clínica. Também estou com... Porque no Brasil empreender é difícil e você ganha uma empresa aquilo, né? Tem uma gama gigantesca de coisas, de contas a pagar, receber, logística. Então, como você vê essa atuação do C-Level as a Service, de repente, até descendo um pouco mais para esses mais empreendedorismo de small medium business aqui, pequenas empresas, você acha que dá para fazer uma atuação mais um C-Level múltiplo, né? Que é um CXinho, não de experience. Porque eu sou seu conselheiro aqui para tudo, mas eu vou botar a mão na massa. Esse meio termo que eu estou tentando achar, eu estou sem um nome aqui. Nem sei se existe esse nome. Exato. Deu pra ver que você tá tentando achar. Um nome que não existe. Nem sei se existe, né? Mas eu vejo um futuro muito grande nisso. Ele estava comentando, é o C-Level Shared Service. É mais ou menos isso que eu estava tentando chegar aqui. É que o mundo vai dando nome para as coisas, mas não deixa de ser um shared service, não deixa de ser um consultor, né? Que agora a gente fala em C-Level as a Service. Eu acho que existe um potencial muito grande tanto para as pessoas quanto para as corporações, né? Pelas razões que a gente já disse, eu pego fração de experiência, projeto, não estou vinculado à regulamentação trabalhista, né? Outro game, né? Outro game, outro pessoal, né? É empresa para empresa, né? Isso que é importante você falar, né? Isso. Você não vai onerar uma... Não vou. Eu vou trazer experiência, vou trazer braço importante. Caminho de pedra. Você Não vai ficar aprendendo, não tem teste, né? Exatamente. Você pode ter teste da hipótese, não da técnica, né?